Boa tarde, meu nome é Williane Nascimento Silva, sou estudante de licenciatura em Química da Universidade do Estado da Bahia e orientanda do professor doutor Mauro Corne. Irei apresentar o trabalho intitulado Aplicações de solventes eutéticos profundos na produção de nanomateriais carbonáceos. Seja ao explorar a redução na quantidade ou na toxicidade dos reagentes utilizados, atualmente, há uma crescente demanda de que processos químicos sejam desenvolvidos com menor impacto à saúde e ao ecossistema. O desenvolvimento de materiais e sistemas químicos ecologicamente amigáveis tem recebido cada dia maior atenção. Nesse sentido, como alternativa promissora em relação aos solventes comumente utilizados, surgem os chamados solventes eutéticos profundos. Os DES são líquidos formados a partir da mistura entre dois ou mais compostos, sendo que a temperatura de fusão dessa mistura é menor do que a de seus componentes individuais, e o abaixamento da temperatura de fusão está intimamente relacionado à fração molar desses componentes, sendo um deles considerado aceptor de ligação de hidrogênio e o outro um doador de ligação de hidrogênio. Essas misturas dependem das interações, principalmente ligações de hidrogênio entre o chamado HBA e o HBD, para serem formadas. Na tabela 1 são descritas as possíveis fórmulas para os diferentes tipos de IDEs já produzidos, sendo essas classificadas respectivamente como tipos 1, 2, 3 e 4. Dentre os tipos de IDEs incluem-se os solventes eutéticos profundos naturais, os NADs, que são formados a partir de componentes naturais que podem ser encontrados nas plantas, como os metabólitos primários. O sal cloreto de colina, por exemplo, em combinação com qualquer tipo de metabólito primário, pode produzir líquidos que se enquadram na classe de solventes eutéticos do tipo 3. Pela natureza dos seus componentes, esse tipo de IDEs possui características ainda mais marcantes de alta degradabilidade e baixa toxicidade. Dois processos são largamente empregados para o preparo de NADs. Um primeiro processo é baseado na evaporação a vácuo, enquanto o segundo procedimento baseia-se no aquecimento da mistura em banho-maria. Ambas as alternativas exploram a transferência de energia associada à agitação da mistura para a obtenção dos solventes eutéticos. A exploração da irradiação com microondas se mostra potencialmente promissora para a produção dos NADs, uma vez que a geração de calor no meio irradiado se dá a partir dos movimentos moleculares associados a rotações de dipolos e às migrações iônicas quando há espécies com cargas parciais ou efetivas nos meios irradiados. Materiais com elevadas características de biorrenovação e degradabilidade que também se mostram promissores para aplicações em diversas áreas científicas são as nanopartículas semicondutoras, denominadas de pontos quânticos de carbono. O termo ponto quântico originalmente se refere a nanopartículas de semicondutores de tamanhos no regime quântico, e dentre as suas propriedades, a fotoluminescência é a mais explorada. O diâmetro dos carbon dots é inferior a 10 nanômetros e, embora o efeito das estruturas e suas propriedades ainda não esteja totalmente esclarecido, sabe-se que o núcleo desse nanomaterial é formado essencialmente por carbono sp2. Essas nanopartículas podem ser obtidas a partir das técnicas de cima para baixo, quando estruturas maiores são divididas até atingir a escala nano, e de baixo para cima, quando utiliza-se precursores orgânicos que podem ser polimerizados e carbonizados por meio da síntese hidrotérmica ou solvotérmica, pirólise, polimerização assistida por microondas, carbonização, entre outras. Os objetivos desse trabalho foram produzir solventes eutéticos profundos naturais à base de cloreto de colina e diferentes compostos orgânicos, sendo eles ácido cítrico, desorbitol e D-glicose, explorar diferentes condições e formas de aquecimento, foram esses convectivo e radiativo, para a produção de NADs, bem como avaliar condições para a síntese de nanomateriais carbonáceos a partir de NADs com cloreto de colina sob radiação de microondas. Na tabela são apresentados os dados dos reagentes empregados nesse estudo e vale ressaltar que nenhum reagente foi submetido a qualquer etapa de tratamento prévio. No primeiro procedimento, as massas dos reagentes sólidos, cloreto de colina e ácido cítrico, na proporção de 1 para 1, foram medidos diretamente em balão de fundo redondo. Em 1.1,
O balão era vedado com filme e então submetido ao aquecimento em banho termostático sem agitação. Numa segunda alternativa, 1.2, foi seguido o mesmo procedimento anterior para a preparação de novas misturas desses reagentes, porém submetendo-os ao aquecimento e à agitação empregando banho ultrassônico acoplado ao banho termostático. No segundo procedimento experimental, em 2.1, as massas dos sais, cloreto de colina e ácido cítrico, também na proporção de 1:1, foram diretamente medidas no mesmo frasco de PTFE, o qual foi fechado e submetido à irradiação pelas microondas. Finalmente, em uma nova tentativa 2.2, as misturas cloreto de colina e ácido cítrico, na proporção de 1:1, cloreto de colina e D-glicose 2:1 e cloreto de colina e desorbitol 1:2 foram submetidas ao aquecimento convectivo em banho-maria dentro do forno de microondas, explorando o sistema denominado Vessel Inside Vessel. Para esses testes, os reagentes sólidos foram diretamente pesados em tubos de ensaios de borosilicato, os quais eram vedados com filme de Teflon e inseridos no frasco de PTFE, que foi utilizado como recipiente para o banho-maria. Posteriormente, cerca de 0,5 ml da mistura era adicionada a tubos do tipo Falcon, onde também foi adicionado a cada um desses alíquotas de 2 a 3,5 ml de 11 reagentes orgânicos distintos e água. Esses sistemas foram submetidos a intensa agitação em vórtex durante aproximadamente 1 minuto e logo após levados à exposição em câmara com lâmpada UV a 365 nanômetros. Dos resultados de discussões, temos que, como pode ser observado na figura A, apesar de geradas as primeiras frações líquidas em todo o sistema, pode ser observada a presença de partículas sólidas dos reagentes dispersas em uma fração líquida. Assim, a partir desse aspecto visual, foi possível inferir que a condição aplicando apenas aquecimento convectivo do procedimento experimental 1.1 não foi eficiente para a completa formação do solvente eutético. Já a condição explorando o método 1.2 se mostrou adequada. O intervalo de tempo necessário para a formação do líquido homogêneo, a partir dos reagentes sólidos, foi de 140 minutos, indicando que a agitação por ondas mecânicas, como as acústicas, que foram utilizadas, foram suficientes para garantir a formação do solvente. Para as condições empregando o método 2.1, pelo odor característico de amina e aspecto visual do sistema após 2 minutos de irradiação contínua, não foi possível inferir se houve a formação do solvente eutético. No entanto, foi possível sugerir que houve a formação do dimetilaminoetanol e clorometano, a partir de uma possível decomposição do cloreto de colina. Na etapa seguinte de testes do método 2.2, a irradiação do sistema era interrompida a cada 30 segundos, até que fosse observada a formação do líquido homogêneo, e o tempo total necessário para a formação de líquido a partir dos reagentes sólidos foi de aproximadamente 2 minutos. Foi possível sugerir mais uma vez a formação de NADs, e além do ácido cítrico, novos reagentes D-glicose e desorbitol foram combinados ao cloreto de colina. Para nenhum dos sistemas formados, nessa etapa de testes, foi possível notar a ocorrência de reações de decomposição dos componentes e o aquecimento convectivo dentro do forno de microondas se mostrou suficiente para a formação de líquido a partir dos reagentes sólidos. Quando as misturas produzidas eram submetidas a períodos mais longos sob radiação indireta de microondas, o método 2.2, cerca de alguns poucos segundos a mais eram suficientes para originar misturas com colorações amareladas, ou até mesmo sistemas com aspecto visual castanho, similar visual e fisicamente a caramelo. Essa mistura com aspecto caramelo foi utilizada nos testes de fotoluminescência em câmara com lâmpada UV. Dos 12 solventes com os quais a alíquota de cerca de 0,5 ml da mistura foi submetida ao contato e agitação, os resultados expressivos identificados a partir do aspecto visual foram para água, metanol, acetato de etila, álcool isopropílico, álcool isoamílico e etanol.
Após incidir radiação a 365 nanômetros sobre os sistemas formados, foram obtidas respostas da emissão de radiação na região do visível, sendo observada a luminescência de coloração azul partindo desses sistemas. Evidenciado por esse aspecto visual, o produto apresentava maior solubilidade em água, metanol, etanol, seguida pelos álcoois isopropílico, isoamílico e acetato de etila. Como conclusões desse trabalho, temos que, em todas as condições investigadas, houve a indicação da formação de NADs baseados em cloreto de colina ácido cítrico na proporção de 1:1. Resultados promissores foram obtidos a partir do aquecimento convectivo associando a irradiação por microondas e o banho-maria, na estratégia Vessel Inside Vessel. Evidências experimentais mostraram a possibilidade de formação de NADs baseadas em cloreto de colina ácido cítrico 1:1, cloreto de colina desorbitol 2:1 e cloreto de colina D-glicose 1:2. Foi evidenciada também a formação de carbon dots com elevadas propriedades fotoluminescentes a partir dos NADs produzidos pela mistura entre cloreto de colina e ácido cítrico na proporção de 1:1. Algumas referências desse trabalho e agradecimentos.